Salve galera, Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério, seja bem-vindo. E dessa vez eu quero trazer para você uma reflexão. Uma reflexão que facilmente eu poderia chamar de nossos super-heróis, ou ainda existem super-heróis, ou de repente até onde você é capaz de resistir. Mas enfim, eu gostaria que você permanecesse, porque eu tenho certeza que vai edificar aí a sua vida, a sua fé. Não sai daí não, é depois da vinheta, tá bom? Pois bem, meu irmão e minha irmã, eu ministrei essa palavra há uns dias atrás na minha congregação lá, né, onde eu congrego, e eu resolvi trazer para você essa palavra que eu creio que vai edificar aí a sua fé. E eu quero começar lendo com você o livro de Salmos, o Salmo de número 18. Salmo de número 18. Se você quiser, você pode acompanhar comigo, né? E você com certeza vai gostar dessa palavra que eu quero trazer para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, né? Salmo de número 18, versículo de número 4, que diz assim: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Muito bem. Irmãos, eu quero começar dizendo para você o seguinte: durante a nossa caminhada, durante o tempo em que nós conhecemos ao Senhor, conhecemos a Jesus, nós inconsequentemente ou inconscientemente nós vamos construindo heróis. Nós vamos construindo aqui na nossa mente, nós vamos construindo heróis. Que heróis são esses? Os heróis da Bíblia, né? Nós ouvimos tanto falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Daniel, Isaac, Mesaque, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós ouvimos falar tanto alguns nomes que nós acabamos, na nossa cabeça aqui, acabamos fabricando super-heróis, né? Vamos criando uma imagem desses personagens e por criar esses fantasmas dentro de nós, super poderosos, porque quando nós os criamos, nós achamos que eles não tinham problemas, que eles tinham perfeita comunhão com Deus e por isso eles conseguiam resolver tudo. Na nossa cabeça vai se formando uma imagem de que muitas vezes
nós começamos até a nos achar fracos e merecedores, porque nós vamos formando essas opiniões dentro da gente e achamos que toda vez que Daniel orava, Deus atendia, toda vez que Abrão falava com Deus, Deus ouvia, Deus atendia, Moisés, e Isaac e Jacó e assim por diante. E nós vamos construindo esses fantasmas dentro de nós. E quando nós nos achamos fracos, realmente nós nos tornamos fracos, ao contrário do que disse o apóstolo Paulo, que Paulo disse: quando estou fraco, aí sim que eu sou forte. Mas nós, baseados nessa fantasia que nós mesmos criamos, nós vamos nos achando imerecedores, vamos nos achando fracos e assim por diante. E vamos dificultando, nós mesmos vamos dificultando a nossa caminhada com Deus. Então, vários personagens da Bíblia, a saber, humanos, falhos, imperfeitos, corajosos, medrosos, todos eles tinham seus medos, tanto quanto qualquer um de nós. Tanto quanto eu, tanto quanto você aí que está me assistindo. Então, Abraão, eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender melhor. Abraão, lá em Gênesis 12, a partir do versículo 3, é tido como pai da fé. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 7, Abraão é mencionado como amigo de Deus. Mas em Gênesis 15, a palavra diz: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Presta bem atenção. Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Deus só pode animar quem? Deus só pode animar, dar ânimo a quem está desanimado. Olha aí o nosso super-herói Abraão desanimado. Então, Deus, para incentivar, Deus, para animar Abraão, lhe promete um filho. Lá em Gênesis 20, Abraão, nosso herói Abraão, nega que Sara é sua mulher, nega que Sara é sua esposa. E por quê? Por medo de um certo rei chamado Abimeleque matar ele para ficar com a sua esposa. Então Abraão chega lá nas terras de Abimeleque e, conhecedor da fama de Abimeleque, né, que diziam que Abimeleque, quando gostava de uma mulher, se ela fosse casada, ele matava o marido para ficar com ela, Abraão simplesmente nega a aliança que tinha com Sara e apresenta Sara como sua irmã. Olha o nosso super-herói Abraão, né? E eu vou citando isso para você entender que todos eles também tiveram seus percalços, todos eles também tiveram seus momentos ruins. Elias, em 1 Reis, a partir no capítulo 17, diz que, segundo a palavra dele, ele disse ao rei Acabe que nesses 2 anos, nesses dias, assim que ele disse, nem orvalho nem chuva haverá segundo a minha palavra. Uma promessa de Elias para o rei Acabe. Olha a autoridade de Elias. Olha a autoridade que Elias usa aqui para falar com o rei Acabe. Ó, rei, o negócio é o seguinte: segundo a minha palavra, não é de ninguém não, é a minha, não é de Deus, é a minha, não haverá nem orvalho aqui nessa terra. E por 2 anos nem orvalho caiu ali em Hebrom. Olha só
o nosso super-herói Elias, né? Também Elias tem a passagem da viúva de Serepta, onde Elias, cheio da autoridade de Deus, mandou fazer um bolo com a última farinha que a viúva possuía. Quando ele chega na casa da viúva, o que ela diz para ele? Olha, moço, nós temos aqui um pouco de farinha, alguns cavacos, farei um bolo para mim e o meu filho e depois morreremos, porque aí eu não tenho mais nada. Mas Elias insiste com ela e diz, não, você não vai fazer um bolo para você e para o seu filho, você vai fazer um bolo para mim. Olha a autoridade do Elias, coisa de maluco, coisa de louco. E assim ela fez, né? Depois ele manda ela buscar vasilhas com os vizinhos, nas redondezas ali da onde ela morava, e aquelas vasilhas, tantas quantas foram trazidas, foram enchidas de azeite, foram cheias de azeite, que naquele tempo era muito dinheiro. Aquela viúva tinha muitas dívidas, porque ela era viúva, então aquele azeite todo deu para ela pagar as suas dívidas e ainda para ela levar uma vida bem tranquila. Mas Elias, lá em Gênesis 18, o mesmo Elias da chuva, o mesmo Elias que disse, segundo a minha palavra, o mesmo Elias que fez o milagre do azeite na casa da viúva, enfrenta os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo num desafio de doido. Num desafio de doido. Né? Mandou construir 2 altares, ele sozinho, contra 450 profetas de Baal. No altar que havia o holocausto dele, a aposta tinha sido a seguinte, o voto tinha sido o seguinte: vamos ver qual Deus que atende-nos primeiro, se é o seu ou se é o meu, Elias disse para aqueles profetas. E no altar que Elias pôs o seu sacrifício, ele mandava jogar água sobre a madeira lá, sobre a lenha que estava ali embaixo do holocausto. Não, joga mais água. Não, joga mais, joga mais, joga mais. E dizia para os 450, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Que não estou vendo nada aí, não vai consumir o holocausto, não vai aceitar o holocausto. E de repente o Deus de Elias consome todo aquele holocausto, torrou tudo ali num grande sinal de poder e glória de Deus ali naquele monte, né? E aí, lá em 1 Reis 19, esse mesmo Elias, cheio de autoridade, esse mesmo Elias, cheio do poder de Deus, se refugia numa caverna com medo de uma mulher, a Jezabel, porque ela disse que iria matá-lo, que daqui a alguns dias ou daqui a um dia, a essa hora, ele estaria morto, né? Então, o que faz Elias? Elias caminha 40 dias e 40 noites para fugir daquela mulher. Ou seja, enfrentou 450 profetas e depois foge de uma mulher. E foi preciso Jesus ir até ele e reanimá-lo, para que ele saísse daquele lugar. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Sai para fora, Elias. Tua jornada ainda vai ser muito grande. Tua jornada não acabou aqui não. Né? Deus lembra Elias das vitórias, que foi alimentado por corvos, e os 450 que foram derrotados. E Elias estava ali para baixo, Elias estava, totalmente entregue ao medo, depressivo, não querendo falar com ninguém, nem ver ninguém. Olha bem, irmãos, como a coisa também era inconstante, igualzinho com você
e comigo, igual conosco. Vamos aí para mais um herói que a gente vê falar muito, ouve falar muito. Davi. Lá em 2 Samuel, o Davi que havia derrotado gigantes, o Davi que havia derrotado gigante, o próprio Davi que comprou aquela briga contra o povo de Israel, né, e enfrentou o gigante, foge do seu próprio filho Absalão, né, que queria herdar o trono à força. Então Davi foge do próprio filho. O mesmo Davi que derrotou os gigantes, o mesmo Davi que venceu grandes e inúmeras batalhas. Olha como que as coisas acontecem. Jeremias, profeta Jeremias, que foi tomado de tristeza profunda, diz a palavra, quando todos foram levados cativos para a Babilônia. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 10. Irmãos, esses são os nossos super-heróis. Os que a gente acha que não tiveram defeito, não tiveram turbulência nas suas vidas. E Jonas, o que dizer de Jonas? Todo mundo conhece a história de Jonas, que foi tragado por um grande peixe. Por quê? Jonas era profeta, Jonas era homem cheio do poder de Deus, mas ele não quis ir pregar o evangelho em Nínive, com medo dos moradores daquela localidade. E aconteceu tudo o que aconteceu. E o que dizer então, irmãos, dos 12 espias? Lá em Números 13. Foram espiar uma terra que o Senhor disse que era deles, que já era deles. Deus apenas mandou ir olhar. Vão olhar o que eu darei a vocês por possessão. Né? E 10 dos 12 que foram espiar a terra de Canaã, informaram que a terra era boa, que lá era tudo bem, que lá era legal, mas ficaram com medo do povo que habitava Canaã, que segundo a visão de 10 dos 12, aquele povo era forte demais. Não, a gente perto deles parece um gafanhoto. Mas peraí, eu não mandei vocês irem lá para vocês ficarem com medo, eu mandei vocês irem lá para observar o que eu vou dar para vocês, o que já é de vocês. Mas 10 dos 12 voltaram dizendo que não tem a menor condição. Eles voltaram amedrontados por causa do tamanho do povo que habitava ali. Mas a terra já estava prometida. Como nós muitas vezes já temos tudo na mão, temos promessa, temos uma bênção em curso, e de repente acontece algum imprevisto, acontece alguma turbulência, acontece alguma prova, acontece algo e a gente esquece de tudo isso e deixa a peteca cair, deixa o barco quase afundar, com medo, às vezes com cisma, deixamos a nossa fé diminuir, né? Então, em nenhum lugar da Bíblia você vai achar que é pecado estar triste, que é pecado estar chateado, que é pecado ter medo, que é pecado até mesmo duvidar de algumas coisas, porque nós somos falhos, nós somos inconstantes, nosso humor, ele oscila muito, assim como os demais. Nenhum de nós está fora do alcance, né? Fora do raio de ação do medo, do temor, dessas doenças que hoje em dia andam por aí, tais como a depressão, síndrome do pânico. Nenhum de nós está blindado contra isso. E é por isso que nós temos que sempre estar buscando, sempre estar
orando, sempre estar nos protegendo espiritualmente e até mesmo fisicamente, porque a nossa mente é física, né? Para não deixar que essas coisas, para não deixar que uma luta, para não deixar que uma prova, para não deixar que algo que venha tirar nossa paz nos faça entrar num parafuso. Porque nós somos suscetíveis a isso. Não existe, irmãos, não existe, minha irmã, super-homem, super-mulher, super-pastor, não existe. Veja bem que esses que eu mencionei aqui, que nós muitas vezes fazemos, como eu já disse, na nossa mente uma imagem de que eles não passaram por dificuldades, não tiveram dificuldades. Isso é um sonho da nossa parte, é um erro da nossa parte, porque eles tiveram momentos terríveis, momentos de solidão, momentos de dúvida, momentos de estresse, até pela incumbência que Deus dava a eles. E para terminar, para fechar esse raciocínio, eu quero ler com você Mateus 26, a partir do verso de número 36. Mateus 26, a partir do verso de número 36, que tem como título Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Você entendeu? Você conseguiu entender onde eu queria chegar, meu irmão? Até o próprio Jesus, momentos antes de ser preso, vai ao Getsemane orar, e ali Jesus cai na real. Jesus, ali ele tem uma imagem, um filme de tudo que ele iria passar, de tudo que iria lhe acontecer. E Jesus se entristece de maneira tal, ele diz que entristeceu-se e angustiou-se muito. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Olha a declaração de Jesus. Alguns estudiosos dizem, meu irmão, que Jesus, nesse momento aí, ele transpirou sangue. E a medicina diz que transpirar sangue é sinal de alguém que está muito apavorado, de alguém que está num estresse tal, num estado de apavoro tal, que transpira sangue, que não é comum, não é normal, mas pode acontecer. E alguns estudiosos dizem que Jesus, nesse momento aí, transpirava sangue. Jesus estava apavorado porque ele estava ali como filho de Deus, mas estava como homem, estava na carne. Então ele teve medo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse negócio aqui, me livra desse negócio. Mas ele sabia que era preciso ir até o fim. E então ele cai na real, ele sabedor daquilo que ele haveria de passar, mas haveria de fazer também. Ele diz: mas todavia cumpra-se em mim não a minha, mas a sua vontade. E assim é conosco, irmãos, assim é com você, assim é comigo. Quantos dias nós queremos desistir de tudo? Quantas vezes nós queremos abandonar? Quantas vezes nós já duvidamos? Quantas vezes nós deixamos de crer? Quantas vezes nós tivemos dúvidas ou medos? Quantas vezes?
Mas isto é para mostrar para você, meu irmão, que é perfeitamente normal você oscilar, é perfeitamente normal você ter medo, é perfeitamente normal você ter suas dúvidas, é perfeitamente normal porque você é um ser humano. E nós somos assim, nós somos sentimento, alma, coração, e muitas vezes nós temos sim, mesmo sabedores daquilo que Jesus disse, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E se ele disse que estará ou que estaria conosco, ele está, mas muitas vezes as tribulações da vida nos tiram do centro. Muitas vezes as tribulações da vida nos tiram do nosso eixo. E aí nós oscilamos para cá ou para lá, mas o importante, irmãos, o importante é buscar, o importante é orar, o importante é não deixar que essa saída de eixo se torne um completo acidente. Portanto, se você está triste, se isso acontece com você, se por vezes você duvida, se entristece, se algumas vezes você não quer falar com ninguém, busque o Senhor e saiba que tudo tem começo, meio e fim. Tudo. Começo, meio e fim. Jesus, ali no Getsêmani, sabia tudo que haveria de passar, mas teve começo, meio com a sua morte, começo com a sua crucificação, prisão, crucificação, meio com a sua morte e o fim com a sua ressurreição. Portanto, nada é definitivo, meu irmão, a não ser a paz de Deus e a vida eterna que Ele quer dar para você. Não esqueça disso. O fim é a vida eterna que o Senhor quer dar para você. Portanto, não desista. Hoje não está legal, mas amanhã vai estar. Hoje você está fraco, faça como o apóstolo Paulo. Quando estou fraco, aí que eu sou forte. Espero que essa palavra seja de grande valia para você. Espero que essa palavra te ajude, te incentive, te ajude a caminhar, porque todos nós estamos suscetíveis a isso. Eu mesmo já tive os meus momentos ruins, tenho ainda. Tem algumas coisas, tira a gente do eixo, tira a nossa paz e a gente sai mesmo do eixo por um tempo. Mas a gente tem que estar sempre ciente de que o Senhor é conosco. Então, se você gostou dessa palavra, se você gostou, deixa seu like, deixa sua opinião, compartilha esse vídeo, indique o canal Diário de Bordo para outras pessoas e que Deus te abençoe e abençoe os seus familiares, os de perto e os de longe. E até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus. Ainda há tempo de você conhecer este livro, esta palavra.